A paz esteja com todos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, hoje é dia 27 de março de 2021, meus irmãos. E por que eu estou enfatizando esta data? Porque tem algo a ver com o que eu vou estar passando na Bíblia e o que eu passei nesta manhã. Tive o meu momento de fúria e até mesmo descontrole, porque eu assisti um filme e por conta de uma pequena besteira me fez com que eu me descontrolasse. Mas então, meu irmão, para dar ênfase, como eu havia dito, a esse assunto, eu vou estar lendo Romanos 8, de 24 a 27. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois, quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem se explicar por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe que é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Meus queridos e amados irmãos, este vídeo ele irá se estender um pouco. Se você olhar e observar aí, vai ver que ele tem quase 2 horas de relógio. Mas é necessário para com que eu expresse o que eu passei hoje e o que muitos têm passado. E nós precisamos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas todos os dias. Porque caso contrário, meu irmão, é enfraquecimento e muitos desistindo e incluindo não acreditando mais. Porque os tempos são outros e nós vemos isso em filmes, na internet, por meio do YouTube, pessoas falando já algumas coisas ao contrário e perdendo realmente a razão em que nós estarmos aqui hoje e ficarmos aqui herdando essa terra foi por meio de Jesus. E ele estava com seu pai desde o início, quando fez tudo isso aqui. E assim será até o fim. E qual é o fim, meus irmãos? O fim somos nós. E aí sim, nós iremos herdarmos o paraíso que nos foi prometido em nome de Jesus. Mas enfim, irmãos, tudo é para o seu momento exato para mim estar falando do que eu compreendo dos meus estudos bíblicos. E eu creio e sempre falo aqui no canal que os irmãos estudem a Bíblia, porque só ela, a palavra de Deus, e sinceramente, irmão, só a palavra com estudo e compreensão, pedindo ao Espírito Santo que nós tiraremos as vendas dos nossos olhos e compreenderemos o que Jesus passou para nós. Inclusive no canal eu tenho um estudo bíblico que no momento estamos falando no livro de Lucas 9, estudando o livro de Lucas 9 todo, até então o quanto realmente puder. Tá bom, meus irmãos? Então, se não tiverem tempo de
assistir este vídeo, peço que saia dele e no momento oportuno que os irmãos vejam porque eu entrei nessa palavra e tenho outras palavras, inclusive da ajuda em uns irmãos darem uns aos outros irmãos, porque se nós não ajudarmos uns aos outros, nós vamos estar também perdidos. O que nós encontramos hoje, seja onde nós formos, inclusive em alguns templos ou em todos os templos, são pedradas. São pedradas. Com isso eu não estou querendo incriminar o evangelho dentro de um templo, mas eu estou querendo que nós abrimos os nossos olhos. Eu já abri o meu e o seu. Mas em nome de Jesus, vamos dar continuidade ao que aconteceu comigo. Como eu havia dito no começo, irmãos, todos os dias pela manhã, eu acordo umas 6 horas da manhã. E aí eu vou fazer as minhas necessidades e depois eu vou fazer o meu trabalho, né, a maioria dentro da internet, porque hoje com essa pandemia que nós estamos vivendo, a internet virou um local de trabalho mesmo. Eu já fazia isso há muito tempo. Eu tenho um outro canal dos meus trabalhos em que eu faço, mas esse canal é exclusivo para Deus. E aí então, eu acordo todos os dias 6 horas da manhã e o relógio já fica a despertar esse horário de segunda a sexta. Só sábado e domingo que eu não ponho, porque às vezes eu levo um pouquinho a mais. Mas, por incrível que pareça, meus irmãos, às vezes eu acabo acordando e levantando mais cedo do que no dia em que o relógio desperta. Mas é isso mesmo. Então, ao eu levantar, fui fazer minhas necessidades e tomar café. Só que aí eu comecei a assistir um filme ontem, no dia 26, um filme que chama Um Príncipe em Nova York 2. E aí eu fui assistir aquele filme, mas eu estava em um aplicativo que estava tendo problemas, não estava carregando direito. E com isso eu desisti de assistir. Fui fazer alguns trabalhos de capa para o canal no YouTube, o canal também no Instagram e o Tumblr. Eu fui fazer essas capas para renovar a imagem dos canais que eu falo justamente o que eu estou falando aqui agora do Evangelho de Jesus. E meu intuito dessas programações é falar somente, exclusivamente de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo e também, né, do Evangelho de Deus, assim como todos. Mas sempre eu costumo falar que eu dou mais ênfase ao Evangelho de Jesus Cristo porque é a Ele que eu sigo, é a Ele que todos nós devemos seguir. Porque a própria palavra diz que sem Jesus nós não entraremos no paraíso. Então, dito isso, eu fui fazer o que eu tinha que fazer, né? Falei, olha, mais tarde eu vou falar do Evangelho, vou gravar o meu vídeo, e aí então eu vou, agora nesse momento, somente dar uma assistida no filme, acabar de assistir o filme. Aí eu peguei um outro aplicativo que eu tenho, que um faz junção com o outro, na verdade um é mais para série e outro é para filme. Só que o de série também está se tornando lá, botando alguns filmes, e justamente esse filme, Um Príncipe em Nova York 2, que eu comecei a assistir no outro, e depois não estava carregando, aí eu consegui assistir totalmente no outro, que é só mesmo para filmes. Então eu fui observando ali algumas cenas, dando risada, foram cenas engraçadas, mas chegou na parte em que o príncipe ele tinha saído de um primeiro casamento que iria ser prometido a ele com uma outra princesa para trazer paz a aquele país, né, um país com o outro, mas aí, na verdade, ele não quis mais se casar, quase o mesmo enredo do Príncipe em Nova York 1. Então ele aí fugiu com a barbeira dele, ou cabeleireira, pode ser dito assim também, para Nova York. Eles fugiram para Nova York para se casar. Por quê? Porque ele acabou gostando dela, não da princesa. Foi quase a mesma cena do primeiro filme. Quando vocês forem assistir, vocês vão ver. Que é assim. Porém,
quando chegou na parte lá de ele se casar em Nova York com a barbeira, do qual ele tirou daquele país lá, eles foram ver uma igreja, né, ou o templo, e lá eles encontraram um lugar mais barato, aonde o pastor lá, o padre, fazia chacota. Na verdade, não era uma igreja tradicional, não era um templo tradicional que se fala da palavra de Deus. Então, aquilo ali, eles começaram a, de uma certa forma, zombar. Para mim, foi uma zombação. Mas aí, até tudo bem, porque todo mundo tem o direito de falar o que quer, até enquanto Deus permitir. Eu acho que tudo é a permissão de Deus, tá? Então eles falaram, e por isso que eu disse que Jesus, ele está aguardando por nós. Cada um vai responder pelos seus atos. Então eles começaram a falar e aquilo ali eu fiquei assim agoniado, mas eu continuei assistindo o filme até o fim, por sinal. Só que antes de eu fazer isso, eu dei uma pausa no filme um pouco e vim ligar o computador. Foi aquele momento que eu fui ligar o computador, o notebook, na verdade, para me fazer meus trabalhos. Inclusive, esse vídeo, que seria curto, do qual eu estou falando agora com vocês, aí eu vim ligar o notebook. Nesse momento, deu um transe lá no aplicativo, uma coisa que parou do nada. Nesse momento que ele parou, eu me revoltei, porque quando eu fui assistir, querendo assistir o filme, até uma certa forma, ânsia para assistir o filme, acabar logo com ele, para mim acabar, né? Simplesmente acabar, eu aí me revoltei. E aí comecei a falar com Deus, que tudo na nossa vida é difícil, que até um simples filme, ou até um simples assistir em um aplicativo, ou bolir na internet, nós temos problemas, e o mundo é todo conturbado, cheio de problemas, e que isso aí já estava afetando muitas pessoas, e com certeza está afetando, sim, eu tenho certeza absoluta. Nós presos dentro de casa por causa dessa pandemia aí, que nós não sabemos, na verdade, sempre eu falo isso, não sabemos o propósito de Deus com tudo isso que está acontecendo. Muito embora a ciência, e nós vemos aí em alguma pesquisa muito rápida que em 100 anos, até às vezes menos, acontece uma pandemia estilo essa que está aí agora, mas tem outros tipos de epidemias que acontecem no cotidiano, na vida normal, aí vai acontecendo. Então, com tudo isso, me trouxe uma certa revolta, porque eu queria assistir o filme e não estava conseguindo assistir o filme. Veja bem, né? Quer dizer, eu me revoltei de uma certa forma com aquela situação do filme, e no mesmo tempo é como se eu tivesse revoltado ou me revoltando com Deus por tudo que acontece na vida. E quando na verdade nós sabemos, no fundo do nosso coração, no fundo lá do nosso cérebro, né, que a gente é que somos culpados com tudo que acontece. Por que nós somos culpados? Começa de cá de baixo, termina lá em cima e começa lá no escalão mais de cima para terminar cá embaixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas transgredindo a lei que foi instituída pelo próprio homem, que Deus deu essa autoridade para o homem fazer, e outras coisas mais que nós vemos. Então nós ficamos assim perplexos, e com essa perplexão nós nos tornamos vulneráveis. Às vezes, quando acontecem pequenas coisas, são coisas que a gente já estava a tempo de explodir, com maiores coisas que estão acontecendo, que podem acontecer, então a gente fica em termos de explosão. Mas aí, meu irmão, eu comecei a falar com Deus, falando que quem sou eu para reclamar dos atos pecadores em que eu faço, em que eu falo, em que eu olho, em que eu penso, porque aqueles que dizem que não tem pecado ou não peca, meus irmãos em Cristo, já está pecando. Esse talvez seja o mais sujo. Porém, nós temos que procurarmos sempre o caminho
dos santos. O caminho que outros prepararam para nós. E com isso nós temos que pedirmos a Deus todos os momentos, pedindo em oração, pedindo em jejum, pedindo em pensamentos. E muitas das vezes a gente pensa que é só dobrar o joelho ou numa cadeira sentada a gente orarmos de forma convencional, que é fechar os olhos e orarmos. Não, meus irmãos, não é assim, porque a própria palavra diz que nós, pelo menos Jesus falava com os discípulos deles, que não precisava orar longas horas. Se o Deus vivo que nós adoramos, ele já sabe das nossas necessidades, o próprio Jesus disse, incluindo dos nossos pensamentos, até mesmo antes de nós pensarmos. Então, por que orar longas horas? A você pedir o mínimo dos mínimos, a proteção, a saúde, e que ele lhe dê direcionamento, que dê direcionamento a nós, pelo menos é o que eu falo, ele já vai dar. Ele já ouve. Inclusive, como ele sabe os nossos pensar, então aí ele vai nos ajudar. Sem falar que muitas das vezes nós pensamos coisas horríveis. Então, a gente tem que, meus irmãos, pedirmos, orarmos por nós e por todos os irmãos, pela humanidade que neste momento está precisando muito, mas é muito, irmãos. Então, a palavra de Deus é que nos traz a redenção, é que nos traz a força. E se nós unirmos essa força em uma só união em Cristo Jesus, sabermos que Ele está cuidando de nós, Ele nos deixou o seu Espírito para nos guiar. Então, se nós se apegarmos a isso, todos os pensamentos maus, todas as transgressões que nós fazemos, Deus, Ele nos perdoará quando nós se arrependemos de verdade. Vejamos o que aconteceu com Davi. Ele transgrediu, mas por ele ter um coração aquebrantado, aí por isso que ele era considerado segundo o coração de Deus, por conta de que ele tinha um coração aquebrantado, ele reconhecia os seus erros. E hoje eu posso dizer para os irmãos, o que aconteceu hoje não está imune a acontecer novamente. Vai acontecer porque nós somos carne fraca, nós somos pecado. Mas eu peço a Deus com meu coração aquebrantado, arrependido de verdade, não é da boca para fora. E Ele com certeza ouvirá. Peço ao Espírito Santo que leve a minha clemência aos céus, e assim Ele o fará. Por que eu digo isso, irmão? Porque a própria palavra me dá o alento sobre isso. Olha o que diz em Romanos 8:26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Então, como é que o soberano Deus, ele não vai olhar a nossa fraqueza, se Jesus veio para justamente fazer tudo diferente, meu irmão? E eu fui um fraco. Mas graças a Deus eu sei que o Espírito Santo de Deus está comigo. Ele está trazendo para mim a renovação. E eu tenho certeza que Ele fará isso por qualquer irmão ou qualquer pessoa que reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo veio redimir este mundo. Olha o que diz ainda, irmãos, em Romanos 8, o verso 26. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras,
pedem a Deus em nosso favor. Então, como é que nós podemos pensar ao contrário? Irmãos, esse momento de fúria do qual eu vivi hoje e do qual eu estou gravando este vídeo e este desabafo, esta mensagem, Jesus é por nós. Deus é misericordioso. Então nós temos que, irmãos, termos o coração aquebrantado, assim como Davi teve, assim como outrora outros homens, incluindo Pedro, que era uma pessoa grossa, digamos, nos dias de hoje, grossa, ignorante, mas ele teve o coração aquebrantado e por isso que ele firmou como uma igreja de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Ainda dando continuidade, irmão, 27, diz assim: e Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, se nós estivermos em espírito, irmão. Então, se nós estivermos pedindo a Deus de coração limpo, a clemência, como é que Ele não vai dar, irmão? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, Ele mesmo se faz presente, Ele mesmo se dá à vontade de Deus quando Ele vê o nosso coração realmente quando está aquebrantado, meu irmão. E foi isso que aconteceu comigo. Irmãos, se nós não ajudarmos uns aos outros com palavras de conforto, com palavras que trazem alento para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, vai acarretar que um irmão ele vai ficar muito debilitado na fé, fraco, e com isso ele poderá andar em mundos tortuosos. Nós sabemos, irmão, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Com isso, irmão, quero deixar bem claro que nós devemos também vivermos aqui neste plano. E por isso que Deus deixou a natureza, deixou os animais, deu inteligência ao homem para com que a gente vivamos isso, mas de maneira sábia, honesta e eficaz. Todo mundo sabe o que vai entrar de pecado para a sua vida ao fazer tal coisa. E sabem também que nem tudo é pecado como pregam por aí, que o mundo todo é pecado. Se fosse assim, então a gente já seria arrebatado. Nós não iríamos estar nesse plano, irmão. Nós somos carne e espírito. E aqui nós vivemos em carne. Mas, irmão, eu não quero entrar a fundo nesse assunto. Irá ter o momento correto e certo para mim estar entrando com esse assunto. Eu agora quero falar o que eu passei hoje pela manhã e trazer estas palavras. Inclusive, de nós ajudarmos uns aos outros. Coisas que nós não estamos vendo hoje, irmãos. Outrora, também a gente via a mesma coisa, só que de maneira mais diferente. E hoje em dia está ficando tão difícil que a ganância realmente tomou conta de tudo. Em tudo que se faz, incluindo as pessoas que usam a palavra de Deus para usurpar de quem tem menos conhecimento, de quem é menos favorecido. E olha que não é por falta de as pessoas terem a palavra de Deus aí todos os dias. É só abrir a Bíblia. Tem a sua Bíblia impressa, mas também tem a Bíblia baixada no celular, tem o computador, tem o próprio Google que hoje lhe dá toda a palavra. Não é diferente do que você estuda na sua Bíblia, você vai estudar em outra, desde quando seja a Bíblia correta, que quando foi lançada, né, ela foi com João Ferreira Almeida. Só que hoje tem ela mais, digamos, leve, para com que nos traga a compreensão dos textos. É lógico que para nós aprendermos de verdade e termos o discernimento, tem que ser exclusivamente através do Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas
não são mais ignorantes como no passado, só que se prendem na ignorância porque é muito mais fácil alguém falar com elas do que elas mesmo ter o seu próprio discernimento pedindo ao Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que estudarmos, temos que ler, temos que compreender. Quem tiver alguma dúvida, quem não estiver compreendendo, um tem que ajudar o outro. E aí o outro leia 300.000 vezes se for necessário, porque se Deus dá vida a nós aqui, é para a gente estudarmos ela, nós compreendermos o que quer dizer essa palavra. E a palavra de Deus é como um todo a Bíblia. Porém, Jesus, ele veio fazer a diferença, ele fez a diferença e ele fez a mudança. Portanto, é que ele não veio mudar e nem anular a lei. Qual é a lei? É os 10 mandamentos. Mas cada um teve uma pregação, cada um falou alguma coisa, desde os profetas quanto os discípulos. Mas especialmente falando do Novo Testamento, os discípulos de Jesus, cada um falaram alguma coisa. Inclusive, alguns deles tiveram atrito, né, entre eles mesmos. Mas eu só posso lhe dizer, meu irmão, que Deus, ele é fiel e ele é conosco. Eu, em nome de Jesus Cristo e Espírito Santo, meu Deus, eu não deixo ser-me mais enganado pelo homem, pelo que se fazem de simpatia e etc. Olha que nós nos revoltamos muitas vezes com o que está acontecendo no mundo, em especial no Brasil, o qual é o país que nós vivemos e na nossa cidade. Mas por que não falar o país todo? Porque quando acontece em um, acontece em outro. São pessoas agora procurando fazer as suas próprias leis. O que está acontecendo, meu irmão? Então nós temos que se apegar a Deus, porque nós sabemos que aqui ele não irá pisar mais. E eu tenho certeza absoluta que depois eu vou fazer um estudo bem claro disso. E eu quero que os irmãos me ajudem com as suas decisões, seus discernimentos, que através do Espírito Santo de Deus, com muita oração, Deus irá nos iluminar. Deus vai abrir o nosso entendimento em nome de Jesus Cristo. Então, irmão, foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei de uma maneira que eu passei pelo menos uns 10 minutos falando com Deus o que estava acontecendo com a humanidade, porque tudo para mim era difícil, e como tem sido, meu irmão. Mas eu tenho pedido a Deus compaixão. Um simples filme que eu estava assistindo num aplicativo do qual eu comecei ontem não tinha dado certo. Mas, na verdade, nós sabemos como é tecnologia. Por conta disso, eu não quis mais assistir, porque eu não queria ficar estressado nem nervoso, porque às vezes a gente fica, irmão. E olha, que eu não sou uma pessoa estressada, nem uma pessoa nervosa. Até já fui. Mas, graças a Deus, eu pedi muita clemência a Deus e Ele me curou. Mas, hoje em dia, nós vivemos em uma certa situação, num estresse, numa agonia, porque a própria vida do dia a dia nos fazem com que a gente ficamos assim. E eu prefiro, irmão, não dizer nem essa palavra amaldiçoada, que se chama depressão, e que muitos até se sentem bem em falar isso. Eu fiquei quase deprimido ou estou deprimido. Está amarrado em nome de Jesus Cristo, no nome do Cordeiro Imaculado que deu seu sangue na cruz. Nós temos que buscarmos, irmãos, orar todos os dias, todas as horas. E nós sabemos que às vezes nós ficamos em um estado de psíquico assim, de pensamentos negativos, de pensamentos que não levam a gente a nada e que não resolve a nossa vida. Mas nós temos que chamar por Deus. Este sim, que vai nos abençoar, que vai nos iluminar e que vai nos renovar. Como eu disse no começo, eu me renovei. Eu estou conversando com os irmãos aqui, estou falando com os irmãos aqui de coração aberto. E pelas graças de Deus, de bem com a vida, eu tenho uma companheira, uma esposa maravilhosa que me ajuda nos meus pensamentos. E nós trocamos de ideia um com o outro. Isso é prova que ninguém nasceu para ficar só, irmão.
E a própria palavra diz, ou o ditado popular, que a mente fértil, né, ela é uma mente para a oficina do que é ruim, do que é má. Mas quando nós temos pessoas ao nosso redor que buscam nos ajudar de alguma forma, principalmente aqueles irmãos, e é disso que nós estamos precisando, de irmãos na fé em Cristo Jesus, que ajudem uns aos outros. Chega, irmãos, só de quando for no templo, aí tá todo mundo bem, tá todo mundo pedindo, tá todo mundo orando, todo mundo é irmão. Quando sai para aqui para fora, é totalmente, completamente diferente. Inclusive, em alguns templos está acontecendo isso. Eu digo, irmão, porque eu fui em alguns aqui na minha cidade, por exemplo, e sinceramente e honestamente, totalmente diferente, irmão. O povo hoje só estão com uma visão só de dinheiro, tem que ter uma vida próspera aqui na terra, enquanto outros às vezes não pensam assim. Não pensam assim. E é por isso, irmão, que dando continuidade a esse assunto, tá? Aonde eu vou provar dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, é só a gente procurarmos, irmão, é só a gente estudarmos que nós vamos conseguir vencer tudo isso que está acontecendo, inclusive as injustiças. Meus irmãos, existem 4 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que procuram viver com prosperidade, responsabilidade, e muitos deles nem são cristãos. Até acredita, mas não é aquela pessoa que faz conforme a palavra diz. E com isso, irmão, volto a repetir que não é deixar de viver, mas tudo tem o seu tempo. Isso eu vou falar uma outra hora. E tem aquelas pessoas, irmãos, que são evangélicas, são cristãs e não estão nem aí para o seu irmão em Cristo, principalmente seu irmão em Cristo, e também não estão aí para outras pessoas fazerem a obra que Jesus realmente quer que façamos. Hoje nós vamos para um templo, aí tem um irmãozinho lá em Cristo, tem um irmão passando uma certa necessidade, e daí, depois de ter pedido uma oferta, o dízimo, nós temos que ajudar o irmão com que nós podemos, de outras formas, de outras fontes que muitas das vezes nós não temos disponível. Ora, por que não ajudar o próprio templo, a própria congregação que aquele irmão está? Porque o templo não procura uma forma de ajudar melhor, já que nós contribuímos para com que mantemos aquele templo de pé, para com que nós mantemos o tesouro naquela casa, para justamente ajudar a quem precisa, especialmente os irmãos e outras pessoas. Mas sempre a gente ouve a dificuldade, é porque está com dificuldade de quê? Tem umas que estão passando dificuldade, sabe por quê? Os irmãos não veem como um templo, não querem ajudar aquelas portas pequenas ali, mas aquelas grandes igrejas, né, em grandes templos, com grandes líderes, pregadores. Aí, vamos, irmãos, vamos manter essa obra, que essa obra é de Deus. Mas muitas das vezes, eles saem dali, irmãos, com seus bolsos cheios e sem querer ajudar a um outro irmão em Cristo. Ora, a própria palavra pede que nós ajudemos uns aos outros. Está escrito em Gálatas 6, que vai do 1 até o 18. Vejam, irmão, vejam o que está escrito. Ajudem uns aos outros. Eu vou ler alguns trechos para lembrar aos irmãos amados. O 6. Irmãos, se descobrirem que alguém cometeu algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo a voltar ao bom caminho. Mas façam isso com o espírito
de brandura. Ou seja, não, irmãos, atacar, não ficar comentando com outras pessoas, como se você ou eu, ou seja lá quem for, somos santos. Ninguém é santo. Eu acabei de falar que a fúria que eu tive hoje, por conta somente de um filme que eu estava assistindo, que diga-se de passagem, novamente, que esse filme, ele fez com que eu ficasse perturbado, porque ele falou de um templo, falou de uma igreja como se fosse um antro de perdição. Então isso fez com que eu ficasse, assim, bem triste, irmão. A palavra certa é essa. Tão triste que Deus que me perdoa há tempo de querer desistir de tudo, no sentido de falar da palavra. Mas Deus, ele é maior. Então, dessa mesma forma, nós temos que agirmos com outros irmãos e coisas que hoje a gente não vê dentro da igreja. Hora que eu falei da ajuda, e as pessoas, às vezes, naqueles templos pequenos, que está a unção do Espírito de Deus, as pessoas que estão buscando mesmo, principalmente pessoas novas na fé, aí vem o irmão julgar o outro. Que negócio é esse, meu irmão? O que está acontecendo com a igreja de Jesus? A palavra não é dita? Então, meu irmão, eu vou continuar lendo mais alguns trechos de Gálatas 6. E tenha cuidado para que vocês também não sejam tentados. Ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades. E dessa maneira estarão obedecendo a lei de Cristo. Ô irmão, o que se precisa dizer mais para ter um entendimento claro disso? É muito difícil. É muito difícil. Irmão, a gente pode até dizer que é difícil seguir a palavra dita de Jesus ao pé da letra. Mas também nós olhemos que ele mesmo disse que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Então, nós temos que pôr isso em consideração e em conta. Mas se a gente vê que um irmão está passando dificuldade, e quando eu digo dificuldade em tudo, irmão, mas principalmente em algo que pecou, porque nós somos pecado. Nós somos pecado. E quem é um de nós para julgar uns aos outros? Ou qualquer outra pessoa que seja? Nós temos que levar a palavra de Deus. E quem leva a palavra de Deus está levando a mensagem de Jesus Cristo e o alento para a salvação como um todo. Então, meus irmãos, não vamos se prender a julgar, a falar como deve ser, mas falar dentro da palavra. Porque a palavra, ela é o esclarecimento, ela é o caminho certo para a salvação em Cristo. E assim, com isso, nós herdarmos o paraíso que nos foi prometido. Não se prenda, meu irmão, só porque você não faz certas coisas que desagradem a Deus, porque quando você sai de um templo, é só você e Deus. Então, não se acha que é importante, porque a palavra nos diz, continuando em Gálatas, nos diz que se alguém pensa que é importante, quando na realidade não é, ele engana a si mesmo. Então a própria palavra está nos dizendo, cada um deve provar a sua própria conduta. O que quer dizer isso? Que nós devemos ter conduta. Senão nós pensamos que nós somos importantes, mas na verdade nós estamos pensando para nós mesmos que somos importantes e que nós devemos pisar em outra pessoa, porque outrora nós estamos falando da ajuda do irmão em Cristo, e quando alguém estiver fraco dentro do templo, ou quando alguém estiver fraco, não importa, tão somente olhe para a palavra do Senhor Jesus Cristo, do qual o apóstolos nos informou, assim como aprenderam de Cristo, porque eles andaram com Cristo Jesus.
Então, meus irmãos, é muito simples a gente ter o nosso caminho em retidão. Lógico, como eu já disse, nós somos pecadores e nós temos que estar pedindo perdão a Cristo todos os dias. Nós sabemos que nós somos fracos, nós somos carne, nós vivemos aqui no meio do pecado. Nós temos que procurar o caminho dos santos, sim, mas nós somos pecadores. No pensar, no falar, no agir. E por isso que Jesus, ele disse que iria deixar o Consolador, ele iria deixar o Espírito Santo para nós pedirmos a ele a condução de viver numa vida melhor espiritualmente, dizendo, meu irmão. Então nós não temos que julgar ao nosso irmão. Pelo contrário, nós temos que ajudá-lo. E não somente dessa forma, mas também financeiramente. Por que isso, meu irmão? Porque o próprio Jesus disse que quem tivesse mais do que um outro irmão, que teria que ajudar, ou seja, compartilhar. E, portanto, um irmão não deveria ter mais que o outro. E por que nós vimos isso ao contrário? Está na palavra. É na palavra. Então, meus irmãos, nós devemos ter boa conduta para com que nós possamos herdarmos o paraíso prometido por Cristo Jesus, do qual está esperando nós na tua glória. Assim que aquele povo fechar o olho e reconhecer e fazer as coisas boas que Cristo deu na sua palavra de mensagem, aí sim nós iremos herdar esse paraíso. Continuando, Gálatas 6. Cada um deve provar sua própria conduta. Então, depois, ele poderá se orgulhar daquilo que ele mesmo fez, sem precisar se comparar com outras pessoas. Pois cada um deve aceitar sua própria responsabilidade. Nós temos responsabilidade para com o outro irmão em Cristo Jesus. É a palavra que está dizendo. Pois aquele que está aprendendo a mensagem de Deus deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que está sendo ensinado, diz a palavra. Nós temos que compartilharmos as coisas boas, não as coisas ruins, mas as pessoas só compartilham o que é ruim. Isso traz uma tristeza, irmão. Como eu fiquei triste hoje pela manhã, por causa de mim mesmo. Porque eu deixei de fazer o que tinha que fazer para acabar de dar uma assistência àquele filme. Não que eu não iria assistir, eu iria assistir. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Muito embora teve um trecho, teve uma parte que veio dizer do templo, da igreja de Deus. Então, fizeram chacota, eu não gostei. Mas quem sou eu? O próprio Deus, ele diz que a vida é como plantar um campo. O próprio Deus, meus irmãos, diz que a vida é como plantar um campo. Não se enganem, de Deus não se zomba. A palavra dele nos diz, eu ainda estou em Gálatas. Pois aquilo que uma pessoa plantar é o que ela também vai colher. Aquela pessoa que planta para satisfazer sua natureza pecadora, da sua natureza pecadora vai colher a morte eterna. Então a própria palavra diz. Então eles estão plantando o pecado deles, eles estão plantando a querer zombar de Deus, ele vai colher os seus próprios frutos, porque a palavra nos diz também que o mal de por si mesmo se destrói, não é a palavra que diz? Eu creio nisso, porque Deus é Deus. Irmãos, é hilário o que eu vou dizer, né, sobre essa pequena palavra, a morte eterna. Eu estava conversando com uma certa pessoa, e aí estava falando da palavra de Deus. Aí, nesse envolvimento que nós estávamos conversando, eu falei que tinha pecado para o perdão, ou pecado que, se a pessoa pedisse perdão a Deus, Deus o faria. E tinha pecado que era para a morte. Aí ela disse, qual é o pecado para a morte? Ora, irmãos, nós sabemos que não tem tamanho de pecado, não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado.
Mas quando nós estamos em vida, pedindo clemência ao Espírito Santo para levar a nossas petição a Deus, então Deus, ele tem olhado por nós e tem nos perdoado desde que nós não continuamos nos mesmos pecados. Então, é claro e lógico que ele nos perdoando, isso significa que nós vamos ter uma vida eterna com Jesus Cristo no paraíso. Mas aquela pessoa que morreu no pecado e que não pediu a Deus, nem mesmo no seu leito de morte, ou não teve a oportunidade de pedir, e fez aquilo que não deveria fazer, lógico que essa pessoa vai ter uma morte eterna. E o que é essa morte eterna, Augusto Filho? É simples, essa pessoa ela vai estar indo para o abismo, o fogo eterno, do qual ela vai ter só ranger de dentes. A palavra nos diz isso. Então é um pecado para a morte, enquanto a vida carnal aqui nessa terra e todos os dias nós pedindo perdão a Deus porque nós estamos reconhecendo os nossos pecados de dia a dia, aí é lógico que Deus nos perdoará. Sendo assim, meu irmão, em Cristo Jesus, aquela pessoa que planta para agradar o Espírito, do Espírito receberá a vida eterna. Olha a palavra de Deus como é, meu irmão, é bem eficaz. Aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, o Espírito Santo sempre estará conosco. Então, Deus, ele também, através de Jesus, sabe que nós somos fracos e falhos e pecadores, senão ele não mandava o teu filho. E por conta disso, quando nós pedimos perdão a Deus, reconhecendo os nossos erros, então nós fazemos frente, o Espírito Santo andar ao nosso lado e os anjos de Deus nos guardar. Quantas pessoas tiveram livramento? Eu sou prova viva disso. E que tem livramentos todos os dias. É porque, irmão, a sua hora ainda não chegou para Deus. É porque Deus sabe que você precisa pedir perdão. E alguns irmãos em Cristo que foram-se dessa vida é porque chegou aquela hora, é porque ele já estava preparado. E ainda tem pessoas que Deus deixa em um leito de dor, em um leito, não importa como seja, para com que ela tenha a oportunidade de pedir perdão ao Espírito Santo que vai levar a Deus a sua petição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí, meu irmão, eu dou ênfase ao que a palavra me diz, ao que eu estava falando no começo, daquela confusão mental que eu tive, mas eu pedi perdão a Deus, reconheci os meus erros e eu tenho certeza que Ele me perdoou, porque assim Ele fez com o Davi, quando pediu perdão e que Deus não destruísse aquelas pessoas que não tinham nada a ver com o pecado dele. Olha aí, meu irmão, porque ele era rei. Então ele tinha um comando. Portanto é que a palavra nos diz também que quando um governante, um líder, um rei, qualquer coisa que se classifica assim, ele é justo, também o povo prospera, o povo não sofre. Muito embora tem pessoas, irmãos, que gostam de sofrer. É por isso que eu disse, para dar início a toda essa conversa, que tem 4 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que é responsável. Ele gosta de prosperar com o próprio suor do seu rosto, que foi isso que Jesus nos ensinou. Desde que entrou o pecado no mundo através de Adão e Eva, Deus nos ensinou que nós deveríamos viver com o suor do nosso rosto. Não esperando de outras pessoas. É o que muitos templos hoje, muitos líderes fazem de errado e com isso não quer ajudar o irmão na fé, do qual aquele membro ele pode estar saindo naquele templo e desacreditando até mesmo que Deus existe. Ele estará se perdendo novamente no mundo, porque a única ajuda que ele viu ali era em tirar, pedir, mas em devolver, em ajudar, porque foi isso que se faziam
na Antiguidade, no Velho Testamento. E no Novo Testamento ainda principalmente, que veio mais a resolução das graças de Deus. Então hoje nós vivemos pela graça, meu irmão. E temos sim que nos unirmos e ajudarmos uns aos outros, em especial, para com que nós possamos ter para ajudar outras pessoas também. Então, como eu havia dito, que tem pessoas que querem a prosperidade, querem lutar com o suor do seu próprio rosto e ajudar, dando o seu melhor para Deus e também ajudando outras pessoas em uma oferta, em uma doação, em uma caridade. É isso que Jesus veio pregar e é isso que Jesus quer de nós. Assim como tem pessoas que querem ter condições para viverem, para ter uma vida melhor, mas não pensa em riqueza, não tem uma mente de prosperidade, de ficar rico. Amém por isso. Mas ele quer ter o que comer, ele quer ter para pagar suas contas, quer para comprar um remédio, para ter sua casa bonitinha. E por que um templo onde ele congrega não ajuda? Ora, se ele contribui com um dízimo, com uma oferta que não condiz mais com a Bíblia, mas ele contribui. E eu acho que toda contribuição nessa natureza teria que valer. Mas não para uma pessoa só ou por um templo, porque a igreja se faz nós quando está ali dentro daquele templo. Quando nós saímos dali, é apenas uma parede vazia, como se fosse uma casa vazia. E na verdade o templo é Jesus. E nós somos a igreja que nós buscamos a Ele para termos a salvação. E aí, meu irmão, nós sabemos também que tem outras pessoas que querem só sobreviver. Eles não querem nada demais que não seja só para sobreviver. Assim como tem outros também que nem isso quer, não liga mais para nada, deixa ir de qualquer forma. E isso eu não estou falando só daquele perdido que está lá naquele mundão. Eu estou falando até mesmo pessoas que estão ali numa igreja, que estão ali num templo, adorando, mas ele não faz. Normal, irmão. Ele não quer, mas nós temos que, de uma certa forma, mostrar a ele que Deus, ele quer que a pessoa viva uma vida próspera aqui na terra, que viva uma vida com abundância. E quando eu digo isso, irmão, não é bens materiais, mas é estar de bem consigo mesmo, com as pessoas, com Deus, e ter com que não precise estar pedindo a ninguém. É por isso que nós temos que ajudar uns aos outros. E aí, meu irmão, se a palavra não ser pregada de um jeito que quem não entende, quem está entrando agora, ou mesmo quem já está há muito tempo em um templo, ou que está em uma casa de oração, numa casa de acolhimento cristã, meus irmãos, e a gente não só pregar a palavra, mas fazer a pessoa entender. Essa com certeza vai ter algum tipo de decepção, como muitos estão aí tendo decepção e voltando para aquela vida que vivia. Nós temos, irmãos, que procurar falarmos da palavra de Deus de uma forma que traz entendimento àquele que precisa de ouvi-la. Então, meus irmãos, existem pessoas também que a gente prega a palavra, fala da palavra, fala de todo um contexto bíblico, mas aquela pessoa, ela não quer ser ajudada. Porque quando a pessoa, ela não procura se ajudar a si mesma, a própria palavra nos diz, ela com certeza não vai querer que ninguém ajude também, porque ela vê o mundo de uma outra forma e fica num mundo de ilusão, fica num mundo que é aquele mundo dela fechado. Mas eu posso dizer, irmão, que a maioria, às vezes querem sair desse mundo. A maioria, quando há uma pregação de fé, quando há uma palavra realmente que Jesus pregou, não querer tirar mais, irmão, não querer pregar de uma forma que a pessoa ou o irmão
pense que vai cair o maná do céu, como outrora Deus o fez para tirar o seu povo daquele cativeiro. Não é assim, irmão. Então Jesus ele veio para pregar a tua mensagem em termos de nós, irmãos em fé, ajudarmos uns aos outros. E por que eu falo, meus irmãos? Você observe que em todo o vídeo eu contei o que eu passei, uma aflição que eu passei, mas sempre eu venho falando de ajuda ao irmão em Cristo. Coisas que nós não estamos vendo em nada mais. E nós não falamos só na palavra de Deus, nós falamos de uma palavra amiga. Porque o Espírito Santo de Deus já é o nosso amigo, já é o nosso alento. Mas tem pessoas que estão perdidas mesmo estando dentro de um templo. E tem irmãos que jogam pedra ao invés de ajudar essa pessoa. Então, meus irmãos, eu quero lhe dizer que nós temos que ajudar de todas as formas possíveis a um outro irmão. Pois a palavra ainda em Gálatas nos diz: não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo. Então, a palavra ela é lícita, ela é bendita, que nós não devemos parar de fazer o bem. E que bem é esse, meus irmãos? A palavra também diz: se não desistirmos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente, observe, a todos, mas principalmente para os irmãos na fé. A palavra está dizendo, mas os irmãos estão sem consciência. A Bíblia, meu irmão, ela é extensa. Temos que orar para saber interpretá-la. Tem que pedir a Deus discernimento, pedir ao Espírito Santo que esteja contigo, conosco, no momento em que nós estamos lendo. Mas é lógico que vai ter pessoas que vão dizer que não é assim, que interpreta de outra forma. Mas aquela pessoa que realmente estiver com Deus, tiver fé, e saber que essa palavra veio através dos discípulos de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aí vai entender o que realmente essa palavra quer dizer. Então devemos fazer o bem a todos, mas principalmente para os irmãos na fé. Irmãos, tem pessoas aí que são irmãos que estão esperando em Deus. Mas se o próprio Jesus disse que era para nós ajudarmos, então nós temos que ajudarmos em tudo que eu falei, do qual está escrita em Gálatas. Então, meu irmão, está aí a palavra. Ainda Paulo ele determinou outras passagens, onde uma ele disse: eu estou escrevendo isto com a minha própria mão, vejam com que grandes letras eu faço. Aqueles que estão forçando vocês a se circuncidarem são os mesmos que querem se mostrar e ser aceito pelos outros. Então, imaginemos que, em outras palavras, aquelas pessoas que faziam os modos antigos da sua época continuavam a fazerem, e na verdade era coisa que não se precisavam mais fazer, Então, observamos que hoje, da mesma forma, são os irmãos que vão para templos. Lá, os líderes fazem com que as pessoas dão dízimos, ofertas para ajudar na causa da palavra de Deus, mas quando procura ajuda da própria casa onde eles habitam, frequentam,
que é membro daquele estabelecimento, daquele templo, eles não encontram ninguém para ajudar, seja de que forma for, a não ser mesmo somente na palavra. Mas, além da palavra, gente, nós temos que ajudar o irmão que esteja precisando financeiramente. É isso que quer dizer essa pequena frase aqui, dita por Paulo. A lei, o tempo da lei passou, meu irmão. Nós vivemos no tempo em que Deus deu o seu único filho para salvar a humanidade, para redimir a humanidade, consigo levar os nossos pecados. Então, ele quebrou, pois tanto é que, na época, uma mulher adúltera, ela era apredejada, pois depois de Cristo não precisava mais fazer isso, O próprio Jesus, ele pediu que quem não tivesse pecado, que jogassem a primeira pedra. E ninguém o fez. Você sabe por quê? Nós somos pecadores. Foi como eu tinha dito no início da minha fala aqui nesse vídeo. Então, as pessoas que fazem isso, querendo crucificar, dizendo que nós temos que dar o nosso suado dinheiro para ajudar na obra de Jesus Cristo, eles mesmos não fazem. Ou seja, eles fazem querendo sempre mais. Você sabe por quê, meu irmão? Continuando em Gálatas. Eles faziam isso somente porque não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Porém, eles querem que você seja circuncidado para poderem se gabar de ter colocado este sinal no corpo de vocês. Então imagine o que a palavra está dizendo. A verdade, meu irmão, que muitos não querem seguir a palavra de Deus, que através de Jesus veio trazer a esperança para esse mundo, ou salvando e nos dando a liberdade. Então muitos querem se empreender no Velho Testamento, onde no próprio Velho Testamento não se cobravam daqueles que não podiam, pelo contrário, daqueles que não tinham a condição de se manter, era-lhes dado o mantimento. É diferente do que nós vemos hoje aí. Então, na verdade, ninguém quer seguir a palavra de Jesus de verdade, genuína. As pessoas estão querendo fazer uma fantasia, muitos líderes, para arrecadar cada vez mais, mas as suas ovelhinhas que sofram. Ah não, se não está passando por alguma dificuldade, é porque está fazendo algo errado. O que está fazendo errado? Se foi dito na palavra também que nós devemos ajudar aqueles irmãos que caíram em pecado, mas não com um jeito carrasco, mas sim com o espírito de brandura, ou seja, ser uma pessoa branda, calma, paciente para ajudar aquele irmão. A não ser que aquele irmão não queira ser ajudado, aí está entregue na mão de Deus. Meus irmãos, cada líder que conduz a ovelha de Jesus e faça ao contrário disso, querendo tirar de quem não tem, esse está fazendo igualmente aqueles que pediram que as pessoas daquela época se circuncidassem. Estão fazendo a mesma coisa. E até eles mesmos, circuncidados, não cumpriam a lei. É o que muitos hoje estão fazendo. Não estão cumprindo a palavra de Jesus. A mensagem que Jesus passou. Jesus, ele não veio aqui nesse mundo para querer ouro ou prata, porque ele é dono disso tudo. E porque os pastores ou os líderes querem de vocês que vocês dão a eles, mas eles não querem devolver de volta o próprio povo, a própria ovelha que necessita, que tanto está necessitando.
E muitas pessoas estão cegas. Só querem ouvir o que o líder tem a dizer. Só querem, muitos mesmos, adorarem os seus líderes. Não querem adorarem a palavra de Deus. Não quer ter Jesus como seu verdadeiro amigo. E é por isso, meu irmão, que a própria palavra nos diz também que o povo, ele sofrem por falta de conhecimento. Mas eu digo que muitos estão sofrendo é porque quer, não é por conta do conhecimento, porque a Bíblia, a palavra, está aí em vários formatos, além da Bíblia expressa. Mas não querem. Quer que ouvir palavras, ouvirem coisas que encham o seu ego, que encham a sua carne. E diz assim, aquele homem é um homem de Deus. Não estou dizendo que um pregador não seja um homem de Deus. Mas se ele prega a palavra de Jesus, ao contrário, está usurpando. E quem a cumpre de forma que não lê também para ter o discernimento, está sendo não somente corrompido, mas está sendo conivente com o que aquele líder está fazendo. E assim a gente está vendo. Eu aqui, meus irmãos, não quero pregar coisa bonita, nem quero falar palavras difíceis ou bonita. Não quero usar o coachismo, ou coach, ou coach, ou mentoring, para falar da palavra de Deus. E olha que eu tenho um conhecimento sobre isso, mas eu quero falar de uma palavra aberta. O que Jesus tem me incomodado há muitos tempos, há muitos anos, e graças a Deus, hoje, depois de muito tempo, surgiu, além da internet, eu criei coragem, pedi alento ao Senhor Jesus, fui estudar a palavra e fui tomar outros cursos, e aí eu hoje procuro ter o conhecimento em nome de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Observe vocês que em toda a minha fala, que a minha palavra, eu sempre pus o Espírito Santo no meio, porque é o Espírito Santo que nos conduz à palavra de Deus. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, tirando a venda dos nossos olhos, para com que a gente leve uma palavra de Deus genuína. Então, as pessoas querem ficarem presos a púlpito e ao homem. E eu só quero falar da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não vou ter a salvação. E então, continuando em Gálatas, eu vou falar igualmente o Paulo falou. Quanto a mim, que eu nunca me gabe, a não ser a respeito da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, do qual agora, nesse momento, eu estou falando. E continuou Paulo. Através dele, o mundo está crucificado para mim. Assim nós temos que fazer. E eu para o mundo. Pessoal, o mundo não vive mais em nós. Isso quer dizer o quê? Que nós vivemos no mundo, mas não devemos trazer o mundo para nós, mas o mundo não vive em nós. Então nós temos que procurar o caminho da santificação, muito embora nós somos pecador e vivemos neste mundo. Mas isso, meu irmão, não quer dizer que nós temos que viver no lamaçal, nós temos que viver no pecado. Não, nós podemos viver no mundo e desfrutarmos das coisas boas que aqui tem. Por quê? Porque nós somos carne. E nós vivemos neste momento no mundo carnal. Mas nós temos que ter a unção do Espírito Santo para nós distinguirmos o que é o pecado, quais são o pecado da luz, para que isso não nos traga as trevas, mas sim a salvação em Cristo Jesus. Então, Paulo continuou dizendo, pois não importa se uma pessoa é circuncidada ou não, o que realmente importa é esta nova criação que Deus anda fazendo, que é uma nova criatura que nós somos, que temos fé.
que temos a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque aquele que aceita Jesus Cristo e todo dia se redime dos seus pecados, reconhece que é fraco, falho e que peca e pede ao Espírito Santo de Deus que o refaz novamente, Deus está fazendo. E é lógico, gente, quando eu estou dizendo isso, não é para permanecer no pecado. Então, dizendo em outras palavras, por que nós devemos viver ainda sobre aquela lei? Se Jesus já veio, se já levou consigo os nossos temores e nos deu a oportunidade de ser chamado Filho de Deus, desde quando nós o aceitamos como Salvador de nossas almas? Por quê? E por que também essas pessoas, esses líderes, continuam se desbruçando na palavra de Deus para se fortunar, ganhar dinheiro, ganhar o mundo, enquanto o próprio membro do seu templo está ali? Você, membro, que ajudou a fazer aquele templo, com seus dízimos, suas ofertas, para levar a palavra de Deus mais adiante. Mas muitas das vezes, nós passamos algumas turbulências que é normal, é natural, o próprio Jesus passou. E ele que era Deus, ele que tinha o poder de nem só um estalar de dedo, mas um piscar de olho fazer tudo, ter todas as riquezas do mundo, sem precisar que o príncipe das trevas o oferecesse. E se ele quisesse esmagar, ele esmagaria. Mas ele veio como humilde, porque ele veio cumprir o mandamento do seu Pai, porque ele veio nos salvar, porque já era uma profecia a ser cumprida. E assim ele fez, e assim ele deixou para o povo um diferencial. Inclusive, nós não somos judeus, nós somos os gentis. Então, por que nós temos que fazer coisas que Jesus, o Cristo Salvador, não nos ensinou? Meus irmãos, eu, graças a Deus, tenho prosperado intelectualmente, prosperado na saúde, prosperado também em ter minha vida com minha companheira, com minha esposa, com a minha vida normal, cotidiana. Nós vemos muitas coisas hoje na televisão passando, pessoas que estão trancadas dentro de casa, não somente por causa dessa doença, mas alguns também com temores, porque enquanto nós estamos trancados em casa, o mal está rodeando. Assassinato, roubo. Se a gente pega um coletivo ali, sem saber se a gente vai chegar ao nosso destino sem ser assaltado. Então tem muitas coisas. O homem ele está ficando mal. E muitos perdendo a fé. Por conta de quando vão procurar também, muitos mesmo, irmão, que vão procurar alento dentro de um templo, que vai procurar se redimir com Deus. Chega lá, 2, 3 cultos depois vem a cestinha passando, porque você tem que fazer uma campanha tal, porque você tem que pagar tal, porque tem uma rosa, porque tem um copo com água. Jesus, ele não fez nada disso. Mas será que as pessoas não leem a Bíblia? Não vê o que Jesus fez? Querem viver no tempo da lei, do qual mesmo no tempo da lei não tinha isso? Eu provo dentro da Bíblia, e eu também desafio alguém a me provar. Não tinha. Quanto mais que eu quero deixar bem claro que nós não vivemos mais no tempo da lei, sim da graça. E a graça que foi instituída por Deus através de Jesus, que nos deixou o Espírito Santo para nos trazer a salvação, para nos conduzir na sua palavra. Então, nós não vivemos mais pelo tempo da lei, nós não vivemos mais corrigido a fazer coisas que não condiz com a palavra de Deus, que Deus não quer de nós. Esse é um exemplo que eu estou dando claro. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua fortuna, Deus quer te salvar, não quer que você sofra no abismo sem fim. Então só o aceite, ajude o carente, o cativo, visitem aqueles que precisam ser visitados.
Eu estou, irmão, precisando até fazer muito isso. Não estou fazendo, mas por conta dessa pandemia que está aí acabando e assolando. Mas a Isner JC, que desde 2008 vem fazendo um trabalho do qual parei um pouco por conta de outras coisas que eu tenho, outros negócios, inclusive alguns canais no YouTube diferente. Aí eu dei uma parada na palavra de Deus, mas Deus sempre me incomodando a eu levar a mensagem de Jesus. A mensagem que através de Jesus os apóstolos levaram depois que ele se ascendeu ao céu, que graças a Deus está na destra do teu Pai. E graças a Deus tem olhado por nós. Então os irmãos não veem. Será possível que tem que ler a Bíblia toda e ainda assim de trás para frente, de frente para trás, e os irmãos sempre estão com a mente fechada? Tem muitos ainda que dizem, principalmente os ignorantes, me perdoe meus irmãos, mas é principalmente os ignorantes, que quando a gente fala que tem que estudar a Bíblia, aí tem muitos que preso a templos, preso aos seus líderes, do qual adoram, dizem que o diabo, ele com o destruidor, conhece a Bíblia de trás para frente, a palavra de frente para trás. Lógico que ele conhece. E é por conta de que se você não estudá-la e não saber usar a palavra do mestre, você vai padecer, porque tem homens aí que dizem que é de Deus, inclusive lê a Bíblia, inclusive sabe falar, conversar, e alguns até interpretá-la, assim como aquele ignorante que diz que o adversário sabe também a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Aí tem muitos homens que se dizem ser homens de Deus, mas na verdade, nem eles mesmos estão acreditando na palavra, a não ser ludibriar o povo de Deus, o povo que, na verdade, só quer ouvir do seu líder, deste homem, e clamar. Você põe aí no YouTube, você vê o que um líder dessas ovelhas falam com ela, elas fazem, mas não vão buscar a palavra de Deus, do verdadeiro, do Criador que fez os céus e a terra, que deu o seu Filho para com que todos nele creem. Mas a gente não vê que nem todo mundo crê no Filho de Deus. Gente, quem crê no Filho de Deus não vai perecer, terá a vida eterna. Então nós temos que se apegar a Jesus. Nós temos que saber distinguir a palavra de Deus. E só vamos aprender de verdade, porque isso eu tenho feito. Você, meu irmão, só vai aprender de verdade quando você começar a clamar, a ter sede do Espírito Santo que lhe traga a discernição, o segredo que Deus vai te dar para você viver uma vida melhor aqui, neste plano, e no outro terá a salvação eterna, não o sofrimento eterno. E nós só podemos se apegar a Jesus, porque é através dele que nós veremos o Pai. Todos sabem disso, mas tem gente que parece que esquece, e é como eu estava falando agora. Tem irmãos em Cristo Jesus que por conta de alguma ignorância, e outros não, vão para a igreja por conta de que aquele pregador fala melhor, porque aquele pregador faz com que, como se fosse algo de mal sair de dentro dele, o pensamento ser melhor, mas não vai se apegar com Jesus. Não tem orado com fé. Povo de Deus, oração com fé é todo momento, seja no seu íntimo, que seja você falar com Deus com os olhos fechados, com os olhos abertos. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é você pedir a Deus a sabedoria, a discernição, a paz de espírito. Ora, eu acabei de falar neste vídeo que eu fiquei um pouco atormentado, talvez por conta do filme que eu assisti, se não o filme, principalmente quando chegou no final, ele estava muito bem,
E depois teve aquele problema que me trouxe assim uma tristeza, como eu já falei nesse vídeo. Inclusive, tem filmes que provavelmente nunca mais na minha vida eu vou assistir. Assim como tem música que nunca mais na minha vida eu vou ouvir. E eu não estou dizendo, ao contrário de tudo não, que nós temos que viver. Não é porque a gente tem que viver um pouco de cada coisa, não. Não, é porque nós temos que viver mesmo, porque não está dentro da palavra. Mas todos sabem o que é pecado, o que é ruim para o seu espírito, para a sua alma, para ter a sua consagração com Deus. Incluindo algumas coisas que nós usamos no dia a dia, dentro de casa, de repente aquilo esteja lhe fazendo mal. Aí é só você desapegar. Como acontece no nosso cotidiano. Mas é Deus que vai nos trazer a salvação através de seu Filho amado, Jesus. Sem Jesus não tem como ver o Pai. E Ele já está ali, ó, na porta do céu. Lembre-se que todos nós iremos voltar ao pó. Do pó nós fomos feitos e para o pó nós iremos voltar. Mas o sopro que tem dentro de nós é o nosso espírito que foi nos dado pelo Criador. Não importa que o homem se desvirtuou, não importa que os homens daquela época, outrora adoravam outros deuses que eles diziam que eram deuses, que na verdade só existe dois caminhos. Existe céu, existe inferno, paraíso e abismo. Então nós temos que escolher, porque ainda assim aquela pessoa que não acredita, não crê em nada, nem no abismo, nem no adversário do grande mestre Jesus Cristo, não acredita também em Deus ou Jesus, mas essa pessoa está escolhendo sim, mesmo que seja involuntariamente, mas lá no seu interior, no seu íntimo, sabe que tem uma força maior no universo. E essa força, eu vou dizer o que é, meu irmão, que você sente, mesmo sem crer, se chama Deus, o Criador. Não é possível que não tenha um arquiteto deste planeta, assim como ele deu a sabedoria ao homem a fazerem muitas coisas. Então, não é possível que não tivemos um Criador, e esse Criador eu creio que é o meu Deus eterno, e que um dia eu vou poder ver a Ele. Eu peço humildemente, e sempre estou pedindo perdão dos meus pecados, porque nós somos falhos, fracos, nós já sabemos disso. E o pior de tudo, e para o alívio de muitos, que todos os dias nós pecamos, nem que seja um pouco, nem que seja o mínimo, mas pecamos. Aí o que vem? O nosso advogado fiel, que é Deus. E a gente pedindo de coração ao Espírito Santo de Deus, Ele leva as nossas orações, as nossas petições ao Mestre. E Ele nos perdoa, porque Ele veio estar entre nós, sabendo quem era nós, mas Ele veio não para provar pelo que nós passamos aqui, porque Ele já sabe, mas simplesmente para tirar todo aqueles fardos que tinha na lei, tirar todos aqueles fardos que os homens sempre estavam botando, que eles mesmos não criam, mas Ele veio para tirar esses fardos, e com isso nós termos o direito da salvação, não só aquele povo também, que era um povo escolhido, mas nós, como gentis, termos direito à salvação. Então, por que não agradecermos a Deus? Por que nós não fazermos o que Deus nos pede? Meus irmãos, vamos parar e analisar, estudar a Bíblia, mas é estudar a Bíblia para entender. Um irmão tem a obrigação, está na palavra, de ajudar o outro a uma compreensão que o outro não teve. E com o tempo, o Espírito Santo vai abrir a visão, vai abrir a mente daquele irmão que está meio perdido, falando da Bíblia. Continuando, Gálatas diz: aquele que está aprendendo a mensagem de Deus deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que o está ensinando. Então, irmão, é compartilhado
Tem uns que vão pegar mais. O Espírito Santo vai dar aquela visão. Tem aquele que vai ter mais dificuldade. Então, irmão, é assim. Mas peçamos a Deus que Ele vai nos trazer o Consolador, Ele vai nos dar a visão. Temos, irmãos, que ajudar uns aos outros. Não podemos fazer igualmente os hipócritas, os fariseus, os escribas, que eram retentores da palavra de Deus, mas eles queriam que as pessoas faziam o que eles falavam, que muitas das vezes, muitas pessoas não sabiam ler, não sabiam distinguir a palavra de Deus, mas eles usavam de forma que só eles entendiam, até mesmo porque só eles que poderiam pregar naquela época, e aí eles usurpavam da palavra de Deus, tirando de quem não podia, tirando dinheiro, tirando casa, tirando um bem pouco que a pessoa tinha, e quem não tinha nada ficavam em dívidas com aqueles sumos sacerdotes. Inclusive, às vezes tinha que até trabalhar de graça para eles. Era, irmão, era assim. Então é só o irmão estudar. E hoje não é diferente. Como se faz diferente se muitos estão assim, irmãos? Nos seus carros de luxos, blindados, nos seus apartamentos luxuosos, tendo dinheiro para fazer o que quiserem e usurpando da palavra de Deus. Como eu disse, irmão, todos nós temos um momento de fúria na nossa vida, todos nós temos um momento de desespero. Isso é do ser humano. Mas existe o nosso Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar a visão e abrirmos os olhos para com que nós possamos viver essa vida, e através do Espírito Santo, conduzindo ela, aí tudo se faz perfeito. Vejamos, irmãos, que em Atos 2, 44, 45, bem no início do cristianismo, nós vemos uma disposição voluntária, fraternal, e amorosa dos crentes em ajudar uns aos outros, conforme cada um necessitava. Aquela necessidade ela era preenchida, e vendiam tanto propriedades inteiras como bens menores para ajudar seus irmãos mais pobres, ou seja, compartilhavam. E hoje nós não vemos assim, porque em 1 Timóteo 6, 17, 18 e 19, diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na certeza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para partir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Mas por que não fazem assim, meus irmãos? Porque a ganância é maior, porque o ter aqui neste plano, neste mundo, as riquezas onde tem do bom e do melhor aqui neste plano, para ele é muito mais satisfatório, é muito melhor. Ou seja, tem muito deles que nem mesmo creem na palavra de Deus, que creem na palavra de Jesus, está ali meramente por conta de arrecadação financeira, inclusive usando um templo como empresa. Eu estou falando alguma coisa de errado, meu irmão? Eu estou falando a verdade, estou buscando a verdade, porque é verdade. Nós vemos muitas pessoas presas.
Tem pessoas que realmente entendem da Bíblia, falam da Bíblia, mas estão presas, estão com a venda nos olhos. Mas tem muito, mas muito, muito maior do que isso e que não conhece. Inclusive eu falo lá no meu estudo, que é em Lucas 9, que tem pessoas que são ignorantes, que são semi-analfabetas, ou outras são analfabetas, que nem estudam, realmente não sabem distinguir a palavra de Deus. Então, irmão, eu não estou sendo ignorante, nem tampouco estou diminuindo ninguém, mas eu estou falando uma realidade, porque, meus irmãos, só nesse versículo, 1 João 3,17, já dispensa qualquer tipo de comentário ao contrário, que diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ora, meus irmãos, a própria palavra diz, isso está em 1 João, capítulo 3, verso 17. Lógico que eu já dei muitos exemplos aqui, e tem, irmão, muitos exemplos a palavra de Jesus Cristo. Por isso que eu digo que Jesus ele veio fazer um diferencial. E olha, irmãos, que eu já comentei no começo do vídeo, que naquela outrora, naquele outro tempo, ainda assim o que se recebia era para ajudar os famintos, em especial as viúvas e os órfãos. E agora, o que a gente vê? O que o irmão pode dizer através disso? Irmão, é só ler a palavra, é só ler a Bíblia. Mas eu sei que tem muitos irmãos que ainda vão querer julgar e jogar pedra. A maioria tem para si dizendo assim, que como é que aquele templo vai se manter? Como é que vai pagar a luz, que vai pagar a água, que vai pagar o aluguel? Ora, irmãos, parem de ser um tampa-sol com uma peneira, porque não tem como tampar, irmão, porque está ali escrito. É a mesma coisa que acontece ao contrário. Por exemplo, tem uma lei, que essa lei ela não é cumprida, e que a pessoa quer dizer algo que está escrito. É como se você fosse pegar um determinado objeto, você pegou e dizendo que não pegou, está ali na sua mão e você dizendo que não pegou. É a mesma coisa, mais ou menos. Eu estou dando um exemplo muito curto, muito pequeno, só mesmo para a gente entender. Então a palavra está aqui, irmão. Esse versículo, ele já faz com que dispensa comentários. Mas tem outros irmãos que nós devemos estar ajudando o irmão. Como é que eu posso estar vendo o irmão passando dificuldade? E eu estou falando de irmão na fé. Pode ser qualquer outra pessoa, meu irmão. O que Deus tocar no teu coração. Mas especialmente muitos irmãos em Cristo Jesus e pessoas, irmãos de fé, mas está passando algum tipo de necessidade e lá na casa dele, ou quando ele está na igreja, ou no templo, meu irmão, que o templo é a igreja, né? Eu falo templo, irmão, por conta de que eu me recuso a formar um templo como uma igreja, já que a igreja somos nós. E quando nós saímos dali, se torna mesmo uma casa vazia. Entendeu? Então é a mesma coisa dos irmãos que estão lá passando necessidade ali, o irmão viu, até sabe, mas faz vista grossa, faz de conta que eu não tenho nada a ver com isso. E não é assim, meu irmão, que a palavra de Deus procede. Irmãos, todos aqueles que têm recursos e que podem, através dos seus recursos, ajudar um outro irmão em Cristo Jesus, para com que aquele irmão até possa ajudar outras pessoas, e não ajuda, ele é um mentiroso. Ele não tem nada do amor de Cristo. Ele não tem nada do amor de Deus. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu estou chegando mais um final de uma pregação, e essa pregação foi o assunto em que eu passei, mas eu tinha que trazer essa palavra e para que os irmãos tenham atenção. Eu amanheci pensando somente nisso. Clamei a Deus e pedi a Deus misericórdia para me levar aos irmãos esta palavra. E assim Deus me agraciou, do qual eu consegui fazer. E é por isso que eu disse que o vídeo ele foi estendido, mas o irmão que não puder ouvir agora, assisti-lo agora, que em uma outra oportunidade assistam.
e que também divulguem esse vídeo para muitos irmãos na fé em Cristo que estão perdidos, que estão só esperando do homem, e o homem nada pode fazer. O homem não pode nada fazer sem ter a unção do Espírito Santo em sua vida e sem ter Deus, o temor de Deus no coração. Além de que os líderes que têm suas ovelhas em seus templos e não quer ajudar ou diz que não pode ajudar, e qualquer outro irmão que tenha recursos e não quer ajudar um outro irmão em Cristo Jesus, ou pessoas que estejam precisando, até em risco, meus irmãos, esses aí estão precisando urgentemente voltar-se para Deus, urgentemente ler a palavra de Deus, se é que não já leu, mas não quer saber realmente do Evangelho de Jesus, do que ele pregou. Então, meu irmão, com isso, eu peço aos irmãos mais humildes que leiam a Bíblia, que se apegam a Jesus Cristo, que clame pelo Espírito Santo, que leve as suas petições a Jesus e deixem de dar já quem tem demais, mas que ajudem aquele irmãozinho lá em Cristo que não tem condições nem de se manter. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo para você estar mantendo aquela pessoa como se aquela pessoa fosse, digamos assim, um filho seu, uma esposa, que ainda assim o seu filho deve trabalhar, a sua esposa deve trabalhar. Eu estou dizendo de uma ajuda, uns para com outros, especialmente daqueles mais humildes, fracos e que estão precisando, fraco financeiramente, que estão precisando mesmo de ajuda. Tenha o exemplo daquela igreja que começou e no nome de Jesus, que um ajudava os outros. E que Deus esteja com todos, no coração, no viver de todos, lembrando que nós somos pecadores e temos que estar pedindo perdão todos os momentos da nossa vida a Jesus Cristo, porque só Ele pode anteceder-se a nós, junto ao seu Pai. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.